Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Estatística Aplicada mais uma vez. Neste módulo vamos analisar o coeficiente de correlação linear e a correlação entre variáveis diferentes. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Viamão. O meu e-mail está na tela e vocês podem entrar em contato por ele para tirar dúvidas ou podem também usar os fóruns da disciplina. Neste módulo, vamos tratar sobre correlação estatística entre variáveis, como construir um diagrama de dispersão, o que é a correlação linear entre duas variáveis e como calcular o coeficiente de correlação linear. Então, correlação. Suponha que um inspetor de segurança queira determinar se existe uma relação entre o número de horas de treinamento para um funcionário e o número de acidentes envolvendo esse mesmo funcionário. Como você determinaria se a relação existe? Então a gente tem dois aspectos aqui. A gente pode avaliar visualmente se existe a relação entre o número de horas de treinamento e o número de acidentes que podem ocorrer com esse funcionário. E a gente tem também uma forma estatística de calcular um coeficiente para quantificar isso. Então, quando duas variáveis estão ligadas por uma relação estatística, que uma influencia a outra, dizemos que existe uma correlação entre elas. Neste módulo, nós vamos trabalhar com a correlação linear, mas existem outras formas de correlação também. Então, reforçando que uma correlação é uma relação entre duas variáveis, os dados podem ser representados por pares ordenados, então x e y, como se fazia lá nas funções no ensino médio, onde o x é a variável independente. Aqui em estatística a gente também conhece a variável independente como a variável explanatória, que ela explica. E o y é a variável dependente, ou seja, é a resposta a partir da variável x. O diagrama de dispersão é uma das formas que nós temos para avaliar se existe correlação entre duas variáveis. É uma forma visual, então ela não é muito técnica, mas é um primeiro indício do que a gente está trabalhando, de qual o problema que está acontecendo. Então esse diagrama de dispersão ele é um gráfico de pontos, onde os pares ordenados são colocados no gráfico como pontos em um plano coordenado xy. Então, para entender melhor, é um gráfico de pontos, onde o eixo horizontal é onde eu vou marcar a escala para colocar as minhas informações em x. O eixo vertical ele é destinado à variável y. Então, aqui nós temos alguns gráficos que mostram os tipos de correlação. Então, o primeiro gráfico à esquerda em cima, ele está mostrando a chamada correlação linear positiva. Por quê? Porque a positiva é quando eu tenho todos os pontos próximos de uma linha reta crescendo. Tá? A correlação negativa é próxima de uma linha reta e descendo. A correlação é chamada de linear quando se aproxima de uma linha reta. No gráfico de baixo, da esquerda, eu tenho a correlação não linear. Que tipo de gráfico lembra vocês essa configuração de pontos? Para quem lembra, é o gráfico da função quadrática, aquela com x ao quadrado. Então ela não é uma correlação linear. Por que não é linear? Porque ela não está ela não está formando uma linha reta no caso, né? O último gráfico ali embaixo à direita não há correlação, os pontos estão totalmente perdidos, parecem uma massa. Tá? Um exemplo, um gerente de marketing conduziu um estudo para determinar se há uma relação entre o dinheiro gasto com propaganda e as vendas da empresa. Os dados são mostrados na tabela abaixo. Então tem ali uma tabela
a gente tem 8 linhas de informações, tá? Cada linha é um valor de x e de y. E eu quero colocar os dados em um diagrama de dispersão e determinar visualmente se parece haver uma correlação linear positiva ou negativa ou se não existe correlação linear alguma. Então, primeiramente, a gente transforma cada linha de informação num par ordenado x e y, tá? Usando os gastos com propaganda, que seria a nossa variável explanatória, a variável que dá origem a alguma coisa, e a consequência, que seria a variável y, que seriam as vendas da empresa. Porque a gente está tentando ver se existe uma relação com os gastos afetando as vendas da empresa. Os gastos com propaganda, desculpa. Então, a primeira linha tem o 2,4 à esquerda e o 225 à esquerda. Eu transformo isso no meu primeiro par ordenado que está ali à esquerda embaixo. O segundo par ordenado é 1,6 e 1,84, que se refere à segunda linha. Assim a gente vai anotando esses pontos até a última informação, que é 2,2 e 215. Em seguida, a gente representa dois eixos, tá? Os números que estão ali tem que, no mínimo, ter o número mais baixo de x e o número mais alto de x no eixo horizontal. No eixo vertical, o número mais baixo de y até o número mais alto de y. Então, os números que tiverem ali tem que contemplar esses valores. E aí eu vou marcando os pontos. Por exemplo, o primeiro ponto é o 2,4 com 225. Então eu olho ali no eixo x 2,4, vou até a altura 225 e eu encontro o meu ponto ali, o penúltimo ponto à direita que aparece. E assim eu vou marcando cada um desses pontos. Como a gente fazia lá nas funções, lá no início. Para quem viu funções, o primeiro gráfico que a gente constrói no ensino médio é um diagrama de dispersão. Correlação linear. O que vai caracterizar uma correlação ao ponto dela ser linear? A gente já viu pelos primeiros exemplos gráficos que os pontos têm que formar o sentido de uma linha reta. Tanto positiva quanto negativa, isso a gente vai analisar melhor ainda, tá? Mas interpretar a correlação usando um diagrama de dispersão pode ser subjetivo. Pode não me dar muitas certezas. Então, uma maneira mais precisa de se medir o tipo e a força de uma correlação linear, ou, quando eu digo medir o tipo e a força de uma correlação linear, é o quanto mais próximo de uma formação de linha reta que ela está. Então, para medir esse tipo e força de correlação linear entre duas variáveis, o ideal é calcular o coeficiente de correlação. Se os pontos no diagrama de dispersão apresentam-se dispersos, a gente pode concluir que não há relação alguma entre as variáveis, como a gente viu já nos exemplos anteriores gráficos, tá? Não se assustem. Coeficiente de correlação é uma medida da força e direção de uma relação linear entre duas variáveis. O símbolo R representa o coeficiente de correlação. Então aquele R à esquerda é o que a gente quer calcular. Essa é a maior equação que vocês vão ver nessa disciplina de estatística. Na parte de cima, eu tenho o N minúsculo. Esse N é o número de informações que eu tenho, ou o número de pares de dados. Tá? Isso a gente vai analisar melhor num exemplo daqui a pouco. Aquele somatório de x vezes y, eu pego e multiplico o x e o y, no caso a primeira coluna e a segunda coluna, de cada um e somo, e trago para cá. Um sinal de menos, né, para dar uma aliviada no peso da equação. E aí eu tenho uma multiplicação ali. No primeiro membro à esquerda, a soma da coluna do x, depois à direita, a soma da coluna do y. Embaixo eu tenho uma raiz quadrada sobre todo mundo, e eu tenho uma multiplicação de dois colchetes, tá? À esquerda, eu tenho o n de novo, é o número de informações e o número de linhas da minha tabela.
Tenho a soma do x ao quadrado, então eu tenho que calcular o x ao quadrado de cada um e somar, e trazer só a soma para cá. Menos, entre parênteses ele está elevado ao quadrado, mas dentro do parênteses é a soma de x. É o mesmo valor que já apareceu ali em cima. O que é essa soma de x, esse somatório de x? É pegar aquela coluna que a gente vai identificar como x no exemplo e somar toda ela. A mesma coisa desse primeiro colchete eu tenho no segundo, só que eu troco o x pelo y. Tá? No exemplo isso vai ficar mais claro. O valor desse r, o r é correlação linear, ele pode estar entre menos 1 e 1. Tá? Ele nunca vai ser menor do que menos 1 e nunca vai ser maior do que 1. Se for, eu cometi algum erro no cálculo, então é um indicativo de que eu tenho que voltar a calcular de novo. Primeiro item, se as variáveis têm uma correlação linear positiva forte, o R vai estar muito próximo de 1. Se as variáveis têm uma correlação linear negativa forte, então o R vai estar próximo de menos 1. Se não tem correlação linear nenhuma, são aqueles pontos todos separados, quer dizer que essa correlação é muito fraca e o R vai ser quase igual a zero. Então vai ser assim até 0,4, seja positivo ou negativo, a gente pode considerar que não tem correlação linear. Tá? Ou que ela é muito fraca e que é quase como se não tivesse. Então alguns exemplos aqui de correlação linear. Olhem aquele gráfico que tem ali, olhem a disposição dos pontos desse diagrama de dispersão. Vocês percebem que eles estão alinhados e como se estivessem crescendo, né? Aí a gente chama de positiva porque eles estão crescendo. Nesse caso daqui, o R vale 0,81. Ele está mais próximo de 1. Então quer dizer que ele é uma positiva e forte. Positiva porque ele é positivo. E forte porque ele está próximo de 1. Já nesse outro exemplo, de negativa forte, quer dizer então que ele vai ser negativo e próximo de menos 1. E ele é menos 0,92. O que acontece com o meu gráfico? Eu tenho os pontos formando assim uma leve ideia de uma linha reta, tá? De um agrupamento em linha reta, caindo. Da esquerda para a direita é como se eles estivessem descendo. Então, quando eles estiverem descendo, ela é negativa. Tá? E quanto mais próximos de uma linha reta, mais próximos de 1 ela vai ser. Nesse caso de menos 1, porque ela está descendo. Nesse caso daqui, os pontos, eles até poderia dar uma forçada aqui de que eles estariam numa formação de linha reta subindo, né? Que seria uma correlação linear positiva, mas a gente chama de fraca, porque eles estão muito longe de ser uma linha reta. Tá? E o R que calcularam para esses pontos, ele era de 0,45. Como eu falei ali, até 0,4, 0,5 é fraco, tá? Acima de 0,5 ou de menos 0,5, aí eu posso considerá-la como um pouco mais forte. E aqui é a bagunça total, né? Os pontos não formam nada, mais parece um S aqui do que alguma outra coisa. Então a gente espera que não tenha correlação. O R calculado para esse aqui foi 0,04, então muito próximo de zero. Então quando esse R for próximo de zero, se diz que não há correlação. Então vamos para um exemplo. Vamos calcular o coeficiente de correlação linear referente aos dados apresentados no exemplo 1 sobre a relação entre gastos com propaganda e as vendas da empresa. Então eu puxei lá do exemplo 1 a mesma tabela que a gente já tinha visto e já tinha até construído o diagrama de dispersão. Inicialmente a gente identifica quem é a variável x e quem é a variável y. No caso desse exemplo, os gastos com propaganda são a variável x e as vendas da empresa, que são os resultados, são a variável y. Até já troquei aqui o label da tabela, ali, a nominata dos valores pelo x e pelo y. Por quê? Porque fica mais fácil da gente calcular e substituir os cálculos naquela equação. Tá? O que falta aqui? Falta o que eu vou precisar para preencher a equação. Então, na correlação linear, eu sempre tenho 5 colunas na minha tabela. A primeira para x, a segunda para y.
a terceira para x vezes y, a quarta para x ao quadrado e a quinta para y ao quadrado. Quando for a coluna do x vezes y, eu vou ter que pegar cada linha e multiplicar o x daquela linha pelo y daquela linha. Quando for o x ao quadrado, eu vou pegar naquela linha e fazer x vezes x em cada linha. O y ao quadrado é a mesma coisa, só que com o y. Várias vezes a gente vai ter alguns números grandes aqui, tá, pessoal? Então o ideal, às vezes a gente não tem alguma calculadora melhorzinha para poder calcular. Vale a pena a gente apelar para um Excel que faz os cálculos com quantos dígitos forem necessários, tá? Então aqui a gente criou as três colunas a mais. A primeira x vezes y, as excedentes, né? A segunda x ao quadrado e a terceira y ao quadrado. Agora a gente vai para calcular. Então ali, na coluna x vezes y, eu peguei o 2,4, que é o x, e multipliquei pelo 225. Deu esse 540. A coluna do x ao quadrado, quem é x? É 2,4. 2,4 ao quadrado é a mesma coisa que 2,4 vezes 2,4, que dá 5,76. Já faz tempo que a gente está usando duas casas depois da vírgula, vou continuar usando isso. Coluna do y ao quadrado. Quem é o y? É 225 nessa primeira linha. Então eu faço 225 ao quadrado ou 225 vezes 225. O resultado é 50.625. Vocês viram que eu fiz o cálculo para a primeira linha, tá? Eu vou fazer agora para todas as outras linhas até o último lá, tá? Dá trabalho? Dá, tá? Mas são cálculos que ainda não são tão complicados, né? Uma calculadora com multiplicação já resolveria o nosso problema daqui. Mas o que eu quero na equação da correlação linear do coeficiente R? Eu quero a soma de cada coluna dessas. Eu não vou usar valores no meio, vou usar os valores das somas. Então eu crio mais uma linha lá embaixo e faço a soma da coluna. Então na coluna X a soma é 15,8, que está lá embaixo. Como é que eu cheguei nesse 15,8? Eu fiz lá 2,4, que é o primeiro, mais 1,6, que é o segundo, mais o 2, que é o terceiro, e fui somando até o último. Fiz isso com cada uma das colunas. Vocês vão ver que a última coluna lá deu uma soma 337.558. Ainda é um valor mais baixo. Lá nos exercícios, vocês vão ver que alguns números utilizados acabaram gerando esse valor aí gigante, tá? Mas dá para fazer, só que dá trabalho. Com essas somas calculadas, a gente pode substituir elas na equação de R. Agora a gente vai ver cada um. Por exemplo, ali em cima, aquele n minúsculo, o que ele vai ser? Ele vai ser o número de informações que eu tinha ali no início. Quantas linhas? Eu tinha 8. Então o n aqui, que aparece em 3 lugares na equação, eu vou substituir pelo 8. Logo depois do n, eu tenho o somatório de x vezes y. Qual é o valor do somatório de x vezes y? Eu vou lá na coluna x vezes y e vejo qual é a soma. 3.290. Então ali a equação vai começar com o 8 no lugar do n, o 3.290 no lugar do somatório de x vezes y, tá? Vamos ver na próxima tela como é que está essa formação. Então, como eu tinha falado, 8 vezes 3.290, menos a soma do x. Eu vou lá na tabela, na coluna do x, vejo o valor da soma, 15,8. Substituo ali. Vezes a soma do y. Volto na tabela, vejo o total do y, 1.634. Trago para a equação. Embaixo, tenho a raiz quadrada, tenho que tomar cuidado para não esquecer dela. Tenho dois colchetes, o da esquerda se trata de x, o da direita se trata de y. O da esquerda tem o n de novo. A gente já sabe que o n vale 8. Põe ali. Somatório do x ao quadrado. Vou lá na minha coluna do x ao quadrado, deu 32,44 a soma. Trago para a equação no lugar dele. Menos a soma do x elevado ao quadrado. A soma do x deu 15,8, está ali na tabela. Trago para cá para elevar ao quadrado. E a mesma coisa eu faço no colchete à direita, só que
envolvendo a variável y. Vamos seguir para a próxima tela e aí a gente vai fazendo passo a passo da equação. Então eu fiz o 8 vezes 3.290, deu 26.320. Fiz a multiplicação entre os parênteses ali, deu 25.817,2. Lá embaixo, no colchete da esquerda, 8 vezes 32,44, deu 259,52. Menos o 15,8 ou 15,8 ao quadrado, deu 249,64. Colchete da direita, que era do y, 8 vezes 337.558, deu um número um pouco maior, 2.700.464. O 1.634 ao quadrado deu 2.669.956. Vamos para a próxima tela agora que a gente vai aprender a subtrair. Então aqui só repetir o cálculo da tela anterior. Aqui eu já resolvi uma parte. Na parte de cima da fração, 26.320 menos 25.817,2 dá aquele 502,8 em cima. Ali embaixo, o primeiro colchete, aquela subtração dá 9,88. No segundo colchete, aquela subtração deu 30.508. O próximo passo agora é multiplicar esses dois colchetes de baixo. Em cima eu já resolvi. Essa multiplicação de baixo deu 301.419,04 aproximadamente. Isso pode mudar de calculadora para calculadora ali, um pouquinho assim, aquela variação ali depois da vírgula. Agora eu tenho que fazer a raiz quadrada do número de baixo. Essa raiz quadrada deu 549,02. Esse número de baixo sempre vai ser maior que o de cima. Se não, tem um erro, tá? Então é um ponto aqui que a gente pode controlar se errou alguma coisa ou não. Mas essa divisão, 502,8 dividido por 549,02, dá 0,92. O que isso me diz? Um valor de coeficiente de correlação linear R igual a 0,92. Ele é positivo, então uma correlação positiva, então quer dizer que os pontos estão alinhados e crescendo. E ele está muito próximo do 1, então quer dizer que é uma relação forte. Tá? Bom, eu acho que essa foi uma aula mais pesada em termos da equação. A equação do R é bastante pesada. Vocês vão ter acesso agora a vários exercícios. Ali a gente vai explorar uma correlação que nem essa que a gente viu no exemplo. A gente tem uma correlação linear negativa forte. E a gente tem um exemplo de que não há correlação linear. Tá? Esse material dessa gravação está disponível em PDF. Eu já falei então dos exercícios resolvidos que vocês têm à disposição. E vocês têm uma pequena atividade semanal desse módulo, que é bem suave aí. Acho que ninguém vai ter problema para resolver. Ok? Qualquer coisa, tem o meu e-mail na tela. Vocês têm os canais no fórum, atendimento. Fique à vontade aí para mandar suas dúvidas. Na próxima aula, a gente tem o conteúdo que segue a correlação linear. Tá? Baseado numa correlação linear forte, a gente vai ter condições de criar um modelo para prever resultados. Ok? Então a gente se encontra no próximo módulo. Um grande abraço a todos e todas.